Olá, professora, boa tarde. Tarde, tudo bem? Tudo prazer em conhecê-la. Deixa eu te falar, eu acho que é melhor a cada apresentação a gente fazer comentários, tá? Como você está apresentando artigo, também vai auxiliar, eu vou apresentar, vou auxiliar, embora eu saiba que você tem seus papéis aí, então, bem definidos, mas, por favor, fique à vontade para comentar. Eu não gosto muito dessa estrutura muito engessada, não. Um só fala, não. Eu acho que vocês têm que aproveitar e falar. E, inclusive, na hora que eu apresentar o meu, eu vou ficar quieta. Eu gostaria que você falasse. Ah, assim, ó, a gente pode fazer como a senhora quiser. Só que, assim, eu vi que tem alguns vídeos que ultrapassaram os 8 minutos, aí que O passaram para a meu gente. é um deles. A gente teria que descontar. Assim, uma sugestão minha, o que a gente fez ontem e o que geralmente eu acho mais ideal, talvez a gente passar os 4 e Ah, depois, nesse tempo que sobra, a gente discutir, porque assim, eu acho que às vezes um artigo a gente vai demorar muito, aí não dá tempo de passar o, entendi. entendeu? Porque assim, assistimos o seu. Vai que a discussão vai longe, aí já passou meia Tá, hora e depois tem ok. 3 vídeos. É Então a tá, minha dica. tá. Então vamos apresentar todos e depois, aí então eu inicio a moderação, que eu já fiz a minha análise aqui de Aham. todos. Menos no meu, para falar a verdade, embora depois eu vi que a Priscila deixou algumas coisas de fora aqui, mas aí nessa hora eu gostaria que você falasse, pode ser? Não, sim, claro, eu li seu artigo. Muito Aliás, não bom. sou, fale de todos, aí a gente abre para todo mundo, combinado então? Aham. Eu Então acho que fica. fica melhor, professora, porque pode ser que atrase. Então a gente já passa, eu passo os Essa aqui está com 4, na outra sessão que eu estava, eram 3 artigos, então deu para fazer essa dinâmica, apresentar, discutir. Agora aqui realmente são 4. Ontem a gente fez essa dinâmica também de apresentar todos e discutir, passou muito rápido, Tá. porque meia hora é só para passar os vídeos, então só sobra 1 hora para a gente discutir. Mas eu vou, na verdade, se a senhora quiser, eu posso cuidar um pouco do tempo. Ó, professora, a gente já falou muito do primeiro, vamos falar. Isso, não, isso aí, por favor, você vai me policiando aí, porque você vai ver que eu falo que é uma beleza. Não tem Tá? problema. O meu papel aqui às vezes é um pouquinho chato, mas é Não, porque passa. Você vai avisar pelo áudio ou por mensagem? eu posso mandar mensagem, mas se a senhora não vê, eu posso me manifestar. Eu digo, professora, acho que a gente pode partir para o segundo artigo, né, em Isso aí. virtude do tempo, porque é legal que todo mundo possa participar, né? Porque às vezes a gente acaba falando de um artigo só dele, aí o pessoal que Não, trouxe o artigo exatamente. não consegue discutir, mas eu vou cuidar disso, tá? Combinadíssimo. Então, só um minutinho. Entra, entra. Espera aí que eu tenho um membro de 4 patinhas que vai participar da sessão Que aqui. legal. A senhora é de qual universidade? Eu sou da FUCAP Business School, aqui de Vitória, Espírito Santo. Mas a senhora é do PPG, é da administração, não? Sou toda aqui na FUCAP, todo mundo é tudo. Tá. É que eu vi Aqui que a os outros gente é da trabalhos ali, graduação ao doutorado. eu vi que os outros trabalhos tem um pessoal das ciências sociais, tem um pessoal que é um pouquinho, assim, lendo os artigos, eu percebi que é uma estrutura um pouquinho Então, diferente. inclusive, era exatamente o que eu estava checando aqui agora. Por exemplo, tem as gurias aqui da UFES, que ficam do outro lado da rua. Não sei se você sabe, aqui em Vitória, a gente tem a Avenida Fernando Ferrari. De um Não, lado fica a UFES, do outro fica a PUCAP. É só ah, atravessar a rua, são vizinhas, então. Entendi. entendeu? Então, Legal. assim, só que eu, de nome assim, eu não estou conhecendo as gurias aqui. Eu estava até entrando no Lattes, que isso foi a única coisa que eu não fiz. Você é doutorando? Sou. Legal. Eu faço doutorado na USP. Eu tentei fazer doutorado na USP, não passei. Aí eu passei no Mackenzie, ia tentar a USP de novo, eu desisti. Eu gostei do Ah, Mackenzie. aquela prova da Ampad, né, professora? É muito... Peguei na entrevista.
Pegou? Peguei na entrevista, mas aí escolheram outro, porque era só uma vaga. E aí, depois que eu descobri que tinha essa questão de aluno especial, aquela coisa Qual toda, linha que a senhora tentou? na administração geral. É porque assim, ó, eu também Ai, não fui. Silvanir é um homem. Achei que fosse mulher, nem não. É um homem. Aí já tem mestrado. Ele é doutorando também. Doutorando, o Silvanir. Hum, Deixe-me ver o outro aqui. Aí não consegui, entendeu? Eu ia tentar de novo, porque aí eu peguei o caminho das pedras, eu peguei o caminho das pedras, mas mas só que como a Mackenzie tem 2 processos por ano, é mais. eu entrei em agosto. E aí eu adorei o Mackenzie, tanto que eu fiz o Não. doutorado lá também, e aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou ficar por aqui mesmo. Mas tem esse problema de muitos alunos que fazem disciplina como aluno especial, acabam, né, conseguindo mais chance. Eu não fui aluno especial, não fiz nada e consegui entrar. Então, assim. Ai, que coisa! Só a sua, pelo menos um ano que eu tenha conseguido. Boa tarde, Jesuína. Olá, boa tarde, Seja Luiz, bem-vinda. Márcia. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, gente? Eu entrei, Márcia, para eu te conhecer também, né? Mesmo? Não é porque eu não te liguei sobre a questão da moderação da mesa. Foi você que me ligou aquele dia Foi, para com a te conhecer, para a moderação. gente conversar. Vou acompanhar essa mesa aqui também. Luiz, eu sou, não sei se você sabe, mas eu sou a líder de tema dessa mesa, Bem-Estar e Não sabia. Mal-Estar. Que legal. Pois é. E aí, eu não sei se deu um bug no sistema, né, Márcia? Mas alguém colocou a Márcia como moderadora e foi uma feliz possibilidade, porque a gente não se conhecia. Aí a gente foi conversar, né, para saber da experiência dela, como é que seria. E eu disse, não, deixa a professora aí, que ela já... Mas não foi assim uma escolha direta, porque a gente não conhecia a Márcia, né? Deu algum bug no sistema. Daí eu falei com a Juliana Rios. Ou seja, meu nome emergiu assim, tu. Foi Não, alguém Márcia, identificado, a Malu, nós que a Malu é de estudos de organização. O Bruno Félix, não? Bruno conheço. Não, o Bruno é meu colega aqui na FUCAP. Aí. Pois é, Márcia, mas veja, a gente não se conhecia. Aí eu falei com a Juliana Rios, que é a que coordena também a parte da organização do evento. A Ju falou assim, acho que alguma professora de um outro tema colocou o nome da Márcia sem querer. Eu disse, não, mas já conversei com ela, então Não, deixa a Márcia aí. Não, tranquilo. Mas é um prazer, Márcia, te conhecer. Obrigada. E já agradeço de antemão a sua prontidão em atender essa mesa. Obrigada. Eu adoro evento acadêmico. Eu participei do consórcio doutoral na terça-feira, analisei 3 projetos. O Ed me convida, o Edson Damário, que participa de projetos na FEA, porque ele fez doutorado na FEA, mas fez Mackenzie, mestrado comigo no Mackenzie. Então, eu sempre participo, eu gosto muito, ele acha que eu contribuo bastante, então, eu adoro. Eu só estou online porque eu estou até aqui de trabalho, dou aula amanhã, tenho um workshop hoje à noite na FUCAP, então não deu para eu viajar, mas eu gostaria de estar aí na festa. Meu mesmo caso, eu não tive condição. E aí, de ontem eu amanheci com febre. Muita dor no corpo, e eu disse, será o que é? Aí, ontem eu dei aula a noite toda, e passei o dia inteiro no evento, coordenando mesas, etc. E hoje, quando terminar aqui, eu vou sair correndo para fazer o teste, para saber se é Covid, né? Por isso que eu tô com a voz, assim, meio... Um pouquinho rouca. Eu guardei meu teste do Covid aqui há 2 dias, porque no mês de junho eu testei positivo. Ai, gente, eu estou muito preocupada Parece que está voltando, hein? Parece que está voltando. E aí já teve um caso aqui no Nordeste de morte, né, da nova variante. Aí, ó. A gente está bem preocupado. Mas agora, Márcia, enfim, a gente se conhece. Nos próximos eventos, eu estou em vários eventos, próximos eventos a gente vai trocar outras figurinhas. Por favor, fique à vontade. Eu fui a professora
que bati recorde de alunos que enviaram artigos para eventos. Eu estou indo para o AmpConte, olha que eu sou administradora, mas é um artigo sobre diversidade, né, na área contábil, que é resultante de uma disciplina de dados primários no doutorado. Então, eu participei do ENAPAD, 4 alunos participaram, participei do EBFIN, Finanças, estou participando do SEMEAD, vou participar semana que vem do BITEC aqui da FUCAP, só de artigos tecnológicos, vou para o AmpConte, tem mais um aí que... o EGEMA! Ainda tem o EGEMA! 6 eventos. Nossa, Márcia, mas é uma alunos felicidade. diferentes, não tem nenhum repetido. É uma felicidade, né? Quando a gente vê os nossos alunos voando, né? Eu fico muito feliz. E parabéns para você, para nossa secretária. Para todos nós que gostamos de fazer isso, porque eu adoro. Trabalho 30 horas por dia, mas tem um pouco de síndrome de burnout, mas eu encaro bem, porque eu gosto muito do que eu faço. Então, ótimo, isso já é o melhor começo de todos. Bom, eu vou me calar aqui, né? Deixar a Márcia e o Luiz conduzirem aí o processo, e depois, se precisarem de mim, eu vou ficar aqui, quero acompanhar essa sessão, tá? E desejar boa tarde e boa sessão para todos aqui dessa mesa. Ok, boa tarde, Leonardo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Estão faltando aqui, estão chegando. A Ana Paula. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde. Boa tarde, gente, também. Ana Paula, Leonardo. Silvani chegou aí agora. Olá, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Silvania. Está aqui em Vitória, Silvania? Exatamente, estou aqui em Vitória. Acabei de ver que nós somos vizinhos, né? Pelo menos de instituição. Exatamente. Acabei de falar que só uma avenida nos separa. Exatamente, só uma avenida. Então, vejamos. O Luiz Henrique e a Ana Paula estão aqui, eu estou aqui, porque a Priscila não vai poder participar. O Silvani está aqui. Está faltando as autoras do 4º artigo, a Karen e a Vânia. Vamos aguardar mais um pouquinho, então. Faltam 2 minutinhos, né, Márcia? Então... Sim, 2 minutos. E tem algumas pessoas com problemas de tecnologia. No meu primeiro dia deu problema, então, né, vai que... Agora, essa sessão, ela vai até 2h30, né? Até as 2h30, exatamente. Um tempo 1h30 para apresentar e discutir os 4 artigos. Isso. O Luiz Henrique, é você que está como apoiador aqui na mesa, é? Eu não te conhecia ainda, conheci Nájila, ontem conheci Guilherme, conheci o Fernando. Todo ano é muita gente diferente com a gente. Sim, todos os meus colegas da USP, né? Tem muito aluno, então a gente acaba conhecendo muitas pessoas. Ninguém se repetiu do ano passado, Não. assim, que eu já conhecia. Eu disse, nossa, eu pensei que ia aparecer alguém que eu já conhecia. Luiz Henrique, isso conta como hora extracurricular, crédito, alguma coisa para você? Não. Não, né? Só experiência. Nós somos voluntários, então a gente vem aqui. É porque o doutorado é acadêmico, né? Aqui na FUCAP, a gente tem o doutorado profissional. Então, para eles cumprirem os créditos, eles têm uma série de atividades profissionais, participar de eventos, de mesas redondas, sabe? Uma série de coisas para eles juntarem os créditos, inclusive para qualificar. Mas porque é uma pegada mais profissional.
Não, na USP a gente, se tivermos publicação nos anais, a gente consegue contar como crédito, daí sim. Ah, tá. Mas não temos requisitos para... Atividade em si, não, né? Não. Entendi. Mas coloca lá no Lattes, organização de evento. Claro. Na hora de fazer concurso, esses pontinhos aí conta. Agora, como voluntário, o Luiz Henrique, me esclareça, por gentileza, outros alunos de outras escolas IES podem participar? Ou somente na USP? Não, tem umas universidades que são filiadas, então quem é da USP e quem é de universidades que são filiadas com o SEMEAD podem participar como voluntário. Ah, tá, ok. Eu não me recordo quais são, mas tem algumas, o FPR, eu acho que Mackenzie, algumas a gente tem outros alunos de outros programas. Porque eu já ia falar para os alunos daqui ficarem atentos a estas oportunidades, né? Porque é muito bom participar desse evento. Muito bem, são 13 horas. A Vânia está entrando. Boa tarde, Oi, Vânia, boa tarde. tudo bem? Tudo bem? Tudo. Ótimo. Olha, peço desculpas porque eu estou em trânsito, então eu parei num shopping e aí talvez vocês escutem um pouco de barulho ao fundo, então já peço desculpas de antemão. Não, tudo bem, Vânia. Mas eu acho que é importante que os representantes dos 4 artigos estão presentes, certo? Então, eu vou dar início à nossa sessão, ok? Muito bem, boa tarde a todos, oficialmente. Eu sou a professora Márcia Juliana D'Angelo, fui convidada para ser a moderadora desta sessão. Eu sou aqui da FUCAP Business School, estou em Vitória, Espírito Santo, e será um prazer estar com vocês aqui. Está sendo um prazer estar com vocês aqui. Nós temos 4 artigos nesta sessão. 3 artigos, eles vão falar da pandemia da Covid-19, o ensaio teórico ele vai falar mais rapidamente, o meu artigo, né, o artigo da minha orientanda não menciona a Covid, mas então qual é o ponto em comum que tem com os demais artigos? De uma maneira geral, vão falar de comportamentos contraproducentes, ou seja, tem a ver com consequências negativas que acontecem na ambiência, né, de trabalho das organizações. E, ao mesmo tempo, nós temos um estudo que vai fazer a validação de uma escala, que vai abordar a síndrome de burnout, né, ou seja, uma consequência negativa. No ensaio teórico, vai falar da Banalização. Obrigada, banalização do mal, tá? Eu adorei esse construto, depois quero até compreendê-lo melhor. O estudo da Priscila vai falar de incivilidade, mas ele tem uma abordagem diferente, porque ele vai olhar o presenteísmo, que também é uma consequência negativa, mas ela traz uma perspectiva positivista. E temos um estudo que vai abordar, ao contrário desses outros 3, vai abordar exatamente ações que os líderes adotaram ao longo da pandemia para maior engajamento dos funcionários. Então, eu acho que vai ser uma discussão bacana. A gente estava falando agora há pouco que os casos de Covid estão emergindo aí novamente, então pode ser que a gente tenha aí mais um pequeno atropelo pela frente. E a gestão, de uma maneira geral, precisa estar preparada para novas pandemias ou crises similares. Então, diante disso, vamos dar o início à nossa sessão com a apresentação do primeiro artigo, que é exatamente o artigo que vai discutir a validação da escala dos alunos, não, né? Do Luiz Henrique da Silva, da Ana Paula Pereira dos Passos, Eli Ribeiro, Lugoboni Luz. Boa tarde a todos e a todas. Então, só vou me apresentar. Eu sou Luiz Henrique, sou o debatedor da sessão, estou auxiliando a professora Márcia.
Vou compartilhar os vídeos agora, espero que a minha internet não caia, se houver algum problema, é só me Qualquer falar. coisa eu te apoio aqui. Isso, então a gente combinou, né, professora, de passar todos os vídeos primeiro e depois a gente vai fazer a discussão. Então eu posso passar na sequência todos, professora? Você quer que eu... Sim. Não, passe todos na sequência e depois nós abrimos as discussões. Aí nós vamos um a um. Eu tinha separado, na verdade, pela ordem que está na programação, então o primeiro é o Aí. artigo da senhora e posteriormente eu passo todos os 3, aí a gente vai abrir... Tá. Não é porque na programação da sala, o seu está em primeiro. Mas eu acho que não vai interferir. Não, pera, manda bala. Vou começar a compartilhar aqui. De qualquer forma, deixa eu ver aqui. Aqui está o primeiro. Resiliência e o presenteísmo dos funcionários de linha de frente e o papel do líder diante da incivilidade dos clientes. As autoras Priscila Teres de Souza Lima e eu, professora Márcia Juliana D'Angelo, da FOCAP Business School, Vitória, Espírito Santo. O presenteísmo, um fenômeno global, significa ir trabalhar doente, podendo implicar na redução da produtividade, está associado à pressão, à competitividade e ao medo da perda do emprego. Este é o conceito que está sendo adotado neste estudo. Estar doente significa ter algum problema de saúde que comprometa o completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Na literatura, há 2 correntes que abordam o presenteísmo. Uma que o vê como um fenômeno negativo, com consequências negativas para os funcionários, organizações e o ambiente externo, e outra que o aborda como um fenômeno a partir da perspectiva positivista, com consequências positivas para as organizações e funcionários. Nessa linha, o presenteísmo pode ser entendido como um envolvimento ativo do funcionário no trabalho. É inclusivo, com foco no engajamento cognitivo, emocional e comportamental durante o trabalho, apesar do problema de saúde. Os fatores deflagradores do presenteísmo são de origem psíquica, física ou social, relacionadas ou não ao trabalho. Abrangem as condições do ambiente externo, físicas e mentais do funcionário e as condições de trabalho e da organização. Sobre as condições do trabalho, em particular, incluem também ter que lidar com clientes difíceis, cujo comportamento inadequado pode gerar implicações e danos, tanto para a organização quanto para os funcionários. Um dos comportamentos inadequados dos clientes é a incivilidade, considerada a mais frequente em comparação aos atos incivis dos colegas de trabalho e superiores. Incivilidade no trabalho é entendida como um comportamento desviante, de baixa intensidade, com intenção ambígua de prejudicar o alvo, em violação das normas do local de trabalho, para respeito mútuo. São comportamentos rudes e indelicados, demonstrando falta de consideração pelos outros. A incivilidade dos clientes gera consequências negativas para as organizações e funcionários de linha de frente. Apesar disso, alguns autores sugerem pesquisas que abordem o impacto positivo da incivilidade do cliente nas organizações. Neste estudo, trata-se do presenteísmo a partir da perspectiva positivista, que ainda não foi explorado suficientemente por estudiosos, demandando mais pesquisas. Outro efeito positivo discutido nessa pesquisa é a capacidade dos funcionários de linha de frente de desenvolver e aprimorar a resiliência. Trata-se de um dos recursos individuais que, assim como o suporte do líder, um recurso organizacional, os funcionários de linha de frente podem recorrer. Suporte do líder diz respeito à interação diária entre líderes e liderados, na qual líderes podem influenciar as interações, sentimentos, criatividade e desempenho diários dos subordinados. Diversos autores destacam a necessidade de pesquisas que abordem o papel dos líderes de funcionários de linha de frente que enfrentam atos incivis de clientes para mitigar as consequências desses atos. No que se refere à resiliência, a partir de uma revisão da literatura, Hatman e companhia mostraram os antecedentes e consequentes da resiliência individual no trabalho. Contudo, não mencionaram nem a incivilidade como antecedente, nem o presenteísmo como consequente. Diante do exposto, o presente estudo investiga os efeitos diretos da incivilidade de clientes no comportamento presenteísta dos funcionários de linha de frente e os indiretos, mediador da resiliência individual e moderador do suporte do líder nessa relação.
Este é o modelo conceitual proposto. Todas as relações são positivas. O efeito moderador é um efeito fortalecedor. Os efeitos diretos são da incivilidade dos clientes no comportamento presenteísta dos funcionários, aqui medido por 2 construtos de primeira ordem: presenteísmo com foco na conclusão do trabalho e presenteísmo com foco na evitação da distração, e os efeitos diretos da resiliência nesse comportamento. Também há o efeito mediador da resiliência na relação entre incivilidade e presenteísmo, e o efeito moderador do suporte do líder entre civilidade e presenteísmo. Trata-se de uma pesquisa quantitativa com corte transversal, questionário elaborado com escalas já validadas na literatura. A amostra final contou com 270 respostas válidas de funcionários que trabalham na linha de frente em alguma instituição financeira, análise dos dados, modelagem de equações estruturais. Aqui pode ser observado que 2 hipóteses foram confirmadas: o efeito direto da resiliência dos funcionários de linha de frente no comportamento presenteísta, com foco na conclusão do trabalho, e o efeito mediador da resiliência na relação entre incivilidade dos clientes e o presenteísmo com foco na conclusão do trabalho. As demais foram rejeitadas. E o que significam esses resultados? Indicam que a incivilidade dos clientes está associada de forma negativa, ou seja, não é positiva conforme o esperado, com o presenteísmo. Ou seja, os atos incivis dos clientes, descarregar raiva, fazer comentários insultuosos, mostrar que estão irritados ou impacientes, gritar, falar agressivamente, questionar a competência dos funcionários de linha de frente, não fazem com que esses funcionários se sintam com esperança de terminar certas tarefas, lidem com o estresse e tenham prazer no trabalho, apesar do problema de saúde. Também não fazem com que se sintam com energia e capazes de terminar tarefas difíceis no trabalho e cumprir objetivos, apesar do problema de saúde. Dessa forma, essas evidências contrariam os achados de Arjonas, Fuentes e companhia, que mostraram que há uma relação positiva entre o comportamento presenteísta dos funcionários de linha de frente e clientes zangados no setor de hospitalidade europeia, embora eles não tenham utilizado a mesma escala deste estudo. As evidências também indicam que esses funcionários não fazem uso dos recursos individuais organizacionais, como o controle das emoções, do profissionalismo ou da cultura organizacional, para se envolverem ativamente no trabalho, apesar do problema de saúde. Os atos civis também impedem que esses funcionários melhorem o trabalho em função do aprendizado com os erros, cresçam profissionalmente ao lidar com colegas ou situações difíceis, encontrem maneiras de lidar com situações inesperadas e se recuperem ao enfrentarem contratempos no trabalho. Ou seja, a incivilidade tem uma relação negativa com a resiliência dos funcionários. As evidências também indicam que a capacidade resiliente desses funcionários está associada de forma positiva somente com o comportamento presenteísta com foco na conclusão do trabalho, apesar do problema de saúde. Ou seja, essa capacidade de aprender com os erros e de se recuperar de contratempos contribui para que esses funcionários se sintam com energia e capazes de terminar tarefas difíceis no trabalho e cumprir objetivos, apesar do problema de saúde. Essas evidências corroboram estudos de Mehren, que mostrou que a personalidade resiliente dos funcionários de linha de frente pode diminuir o efeito degradante provocado pela incivilidade dos clientes. Embora não haja uma associação direta entre a incivilidade dos clientes e o comportamento presenteísta com foco na conclusão do trabalho, a resiliência medeia totalmente essa relação, porque o efeito direto não acontece. Ou seja, quando esses funcionários não conseguem crescer profissionalmente em função dos erros e de colegas ou situações difíceis e se recuperarem de contratempos no trabalho, os atos incivis
dos clientes também não contribuem para que esses funcionários se sintam com energia e capazes de terminar tarefas difíceis no trabalho e cumprir objetivos, apesar do problema de saúde. Quanto ao efeito moderador do suporte do líder, as evidências indicam que não há efeitos moderadores na relação entre incivilidade dos clientes e o comportamento presenteísta dos funcionários de linha de frente. Ou seja, um líder que ajuda a encontrar significado no trabalho e explica com clareza o que precisa ser feito, dá feedback sobre a performance e ajuda no planejamento de carreira, não contribui para gerar o envolvimento ativo dos funcionários, apesar do problema de saúde dele. Este resultado chama a atenção, primeiro porque o suporte do líder contribui de forma positiva para a motivação e o desempenho dos empregados e para a promoção de atitudes proativas por parte dos funcionários. Também contribui para o desenvolvimento da resiliência nos seus funcionários. Segundo, porque o suporte do líder pode ser uma das manifestações culturais nas organizações. De fato, Ballard e companhia sugerem que a formação de uma cultura organizacional para moldar as respostas às incivilidades dos clientes pode promover melhores resultados para a moral dos funcionários de linha de frente e a satisfação dos clientes. Contudo, a maioria dos respondentes dessa pesquisa trabalha em instituições financeiras públicas e mistas, cujo controle acionário é do governo federal. Neste caso, esses funcionários têm garantia de emprego, o que impede demissões sem justa causa. Sem contar as idiosincrasias referentes à avaliação de desempenho no serviço público brasileiro, já discutidas por esses autores brasileiros. Conclusão. Esse estudo apresenta algumas contribuições para a literatura de comportamento social. Primeiro, que nem a corrente do presenteísmo, a partir da perspectiva positivista, nem a resiliência são impactos positivos da incivilidade. Segundo, o estudo empírico, trata-se de um estudo empírico em um país sul-americano, pouco pesquisado na temática de incivilidade, ao discutir um efeito também pouco abordado na literatura, que é o comportamento presenteísta dos funcionários de linha de frente. Dessa forma, contribui para confirmar que os atos incivis e presenteísmo são fenômenos globais, independentemente do país e setor de atuação das organizações. Terceiro, ao abordar a incivilidade e o presenteísmo como antecedente e consequente da resiliência individual, respectivamente, bem como o efeito mediador da resiliência, pouco estudados nessas literaturas, né, ou seja, acrescenta a incivilidade e o presenteísmo, né, na literatura da resiliência. Quarto, ao apresentar um estudo empírico que aborda o papel moderador do suporte do líder, também pouco estudado na literatura. Dessa forma, mostra que, embora a resiliência seja um recurso intrínseco ao indivíduo, nas organizações financeiras públicas e mistas brasileiras, que têm características trabalhistas peculiares, os funcionários não conseguem desenvolver uma capacidade resiliente para lidar com os atos incivis dos clientes. Da mesma forma que o suporte não contribui para mitigar os efeitos desses atos. É isso. Muito obrigada. Então, agora nós vamos passar para o segundo artigo. Meu nome é Silvanir Stefano Sartori e vou apresentar o trabalho A Banalização do Mal no Controle ou Intermediação de Trabalhadores Esportivos. Esse artigo foi produzido por mim, junto com a professora doutora Maria Cristina Dadalto. Nós somos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo. Nesse artigo, nós temos como objetivo compreender o contexto que se estabelece em trabalhos controlados, se não intermediados pelas tecnologias de informação e comunicação, que a nossa reflexão ela leva a compreender que esses maquínicos informacionais eles tendem a favorecer processos de banalização do mal. Nós consideramos que as tecnologias de informação e comunicação, elas estão associadas ao falseamento de informação, que são denominadas aqui como estratégias de distorção comunicacional, nas quais uma boa parte dos envolvidos na impetração do mal, que se tornam contribuintes aí na impetração do mal, eles não se julgam responsáveis por essa contribuição.
Nós partimos da ideia de Ricardo Antunes que o advento de tecnologias de informação e comunicação, que são os aplicativos, as plataformas, tem indicado reconfigurações na maneira como o trabalho ele é executado e na maneira também de organização desses trabalhadores. Há, portanto, uma transformação do proletariado industrial para uma classe que vive do trabalho. É aqui, então, que surge o infoproletariado, uma classe que vive do trabalho, que é caracterizada por ter o seu trabalho controlado ou, então, intermediado pelas tecnologias de informação e comunicação. Esse cenário ele vai se consolidar em várias partes do mundo e vai combinar maquinicidade e sujeição. Está no centro aqui da nossa análise as diversas formas de trabalho que são denominadas aqui de diversas maneiras, como, por exemplo, o trabalho digital, trabalho online, trabalho controlado pelas TICs, trabalho por aplicativo, ou ainda, de maneira figurativa, trabalhos uberizados. Este processo ele ganhou destaque com a empresa Uber, no ano de 2009, que é voltada ali ao transporte de passageiros. No entanto, de lá para cá, diversas outras atividades passaram também por reconfigurações propulsadas ali pelas tecnologias de informação e comunicação, como um exemplo, a logística de entrega de gêneros alimentícios e serviços de hospedagem. Nessa modalidade de trabalho, posta aqui em compreensão, os sujeitos trabalhadores, eles executam suas atividades com seus próprios instrumentos de trabalho, eles arcam a onerosidade da manutenção desses instrumentos, além da onerosidade com a previdência e alimentação. Como resultado, verifica-se um assalariamento que é travestido aqui de trabalho autônomo, no qual as plataformas digitais que detêm o controle dos aplicativos, elas burlam a legislação social dos países onde atuam e, por conseguinte, aqui de direitos trabalhistas também. O que nos chama a atenção é que a precarização desse trabalho parece ser acompanhada de aquiescência moral coletiva, mesmo quando a reconfiguração ela se expande ali por outras modalidades de trabalho. Nós defendemos que há uma multiplicidade de fatos que atenua a consciência dos trabalhadores diante aqui das injustiças que são cometidas e vivenciadas em nome da racionalidade estratégica e, em consequência, também há uma pouca mobilização coletiva contra o mal. Não significa, entretanto, a inexistência de modos de enfrentamento. Porém, uma multiplicidade de fatos enredam os trabalhadores na permanência aqui do trabalhar controlados pelas tecnologias de informação e comunicação. A esse fato vai se somar aqueles sujeitos que reprovam a precarização do trabalho, contudo, de uma maneira contraditória, colaboram com o processo à medida que não dramatizam o mal. E isso favorece a exclusão social e política dos trabalhadores. Com isso, para compreender o contexto que se estabelece esse trabalho controlado, aqui se não intermediado por TICs, que favorecem processos de banalização do mal, nós trazemos um processo de reflexão a partir de um artigo teórico, nós construímos um artigo teórico com abordagem qualitativa que está alicerçado no conceito de banalização do mal, que é desenvolvido pelo psiquiatra Christophe Dejoux, a partir de Hannah Arendt. Dessa maneira, para compreender aqui os processos de banalização do mal, pressupõe inicialmente compreender a banalidade do mal, que é desenvolvida pela Hannah Arendt. Não há como nós compreendermos a banalização do mal sem compreender a banalidade do mal. E a ideia de banalização do mal, dada por Dejoux, é construída ao longo da sua obra Banalização da Injustiça Social, que ao longo da sua obra ele adota a expressão banalização do mal. Nisso nós temos que a banalidade do mal ela é iniciada por impulsos psicológicos e está atrelada aqui a personalidades acríticas ou ainda a personalidades normopáticas, que permite entender como alguns sujeitos eles atuam como engrenagem na execução do mal. Entretanto, essas personalidades aqui acríticas, essas personalidades normopáticas, elas não são frequentes. Então, em contrapartida, a banalização do mal, ela não vai se iniciar por impulsos psicológicos, mas
por manipulação política da ameaça de precarização e exclusão social, fato que vai conduzir à adesão aos comportamentos normopáticos e acríticos que são preconizados na banalidade do mal. De modo que a falta de criticidade de algumas personalidades que estão na categoria da exceção vão se consolidar mediante uma adesão coletiva com a banalização do mal. Essa adesão ela é propulsada pela propagação de distorções comunicacionais e pela utilização metódica da ameaça, que é viabilizada aqui em razão do contexto social, político e econômico da globalização. No cenário posto em compreensão, nós entendemos que as distorções comunicacionais elas são vindouras do capital financeiro, são aderidas pela coletividade. Essas distorções elas ditam servidão àqueles que trabalham sob o argumento de melhoria de qualidade de produtos e serviços, bem como desses trabalhadores serem empreendedores e gozarem de autonomia. Soma-se a isso distorções que visam a manutenção do trabalhador em sua condição de trabalho, mesmo quando essa condição de trabalho ela é precarizada. Isso é feito mediante o alarde ali da ameaça do desemprego, que vai mobilizar um número crescente de sujeitos dispostos a tornarem colaboradores. Argumenta-se, portanto, que está em curso a consolidação de processos de banalização do mal, das contrariedades do trabalho que são controlados aqui por aplicativos, a partir da análise do contexto que estabelece esse tipo de trabalho, em que há uma ubiquidade da razão neoliberal que vai se fazer presente ali em diversos, não todos os aspectos da sociabilidade, tais como trabalho, governança, educação, cultura e democracia. Como conclusão, nós entendemos que as contradições dessa morfologia do trabalho não se consolidam apenas por aspectos que envolvem a maneira como o trabalho é realizado, mas por questões contextuais de onde o trabalho acontece. Ocorre uma convergência entre a racionalidade neoliberal e o universo maquínico informacional digital e a aquiescência moral coletiva. Então, agora eu vou passar o terceiro artigo. Olá, sou Ana Passos, doutoranda da Universidade do Vale do Itajaí, e estarei apresentando o trabalho intitulado Tradução, Adaptação e Validação da Escala de Brunel, Covid-2019, um estudo com profissionais do Centro de Atenção Psicossocial, em coautoria com Ida Henrique da Silva e Hélio Ribeiro, da Universidade de São Paulo. Introduzindo. Com a pandemia, houve um aumento significativo da demanda dos serviços de saúde, e a infraestrutura dos hospitais não estava preparada para enfrentar esse novo cenário, o que ocasionou uma mudança para os profissionais envolvidos e acabou proporcionando um aumento do estresse, colocando em risco sua saúde mental e seu bem-estar. Estudos anteriores demonstraram uma preocupação com o impacto da pandemia na saúde mental dos profissionais de saúde. Estes estudos verificaram que esses profissionais não foram afetados da mesma maneira. Há diferenças com base na ocupação e no grupo de pacientes que foram atendidos durante o período. Dentre as respostas dos professores, tem a síndrome de burnout, considerada um distúrbio emocional que não coloca em risco apenas os profissionais de saúde, mas também está relacionada à frequência de erros e à qualidade dos serviços prestados. Essas discussões, principalmente da mensuração da síndrome no contexto da pandemia, ainda se apresentam incipientes, mas têm gerado interesse dos pesquisadores. Portanto, faz necessário compreender os fatores associados à experiência de estresse e esgotamento no ambiente de trabalho dos profissionais de saúde. Nessa linha, Rischering e Somas 2022 propuseram uma escala para mensurar os níveis de burnout associado ao Covid-2019, com 10 itens, em que cada item é avaliado em uma escala Likert, e os resultados finais somados representam, a partir das pontuações, os níveis de burnout. Essa escala foi realizada junto com profissionais turcos e se demonstrou psicometricamente consistente. Assim, o presente estudo tem como objetivo a tradução, adaptação transcultural e
validação da escala para a língua portuguesa brasileira. A tradução, adaptação e validação da escala foi baseado na metodologia de Pasquale. Seguimos em 5 etapas. A primeira foi de tradução do inglês para o português, realizada por 3 tradutores independentes, e depois foi revisado essas traduções pela comissão avaliadora. A etapa 2 foi de retradução do português para o inglês, também por 3 tradutores independentes, e houve uma revisão dessas retraduções por uma comissão avaliadora. E a etapa 3 foi a análise em grupo para verificar a compreensão dos itens. A etapa 4 foi do pré-teste da escala com uma amostra aleatória de 22 profissionais que faziam parte da população. Eles fizeram uma análise semântica para indicar a compreensão dos itens. E a etapa 5 foi de validação da escala com uma amostra de 270 profissionais. Nessa etapa, houve análise descritiva e análise fatorial exploratória. Em relação ao perfil predominante dos respondentes, era em maioria mulheres, de 31 a 40 anos, com grau de instrução de especialização, o cargo de terapeuta ocupacional e com tempo de serviço de 1 a 5 anos. Para a validação, realizamos uma análise fatorial exploratória com os 10 itens que resultaram em 2 fatores, com o índice de adequação de 0,88. E para a confiabilidade, calculamos o coeficiente de alfa de Crombie, que resultou no valor de 0,86. Também calculamos o alfa de Crombie individual. O fator 1 foi de 0,86 e o fator 2 de 0,66. Outra observação são itens com maiores médias, que foram o item 7, o item 1, o item 4 e o item 5, que falam destes profissionais estarem se sentindo cansados, indefesos e presos. Como complemento, para compreender melhor os profissionais estudados, foi verificado os níveis de burnout dos diferentes grupos. Identificou-se que os maiores níveis são dos profissionais do sexo feminino, com intervalo de idade entre 21 e 30 anos, grau de ensino médio, que eram técnicos ou auxiliares de enfermagem e que atuavam entre 1 a 5 anos no serviço laboral. Discussão. Considerando os resultados, percebemos que os profissionais pesquisados se sentiam fisicamente cansados e doentes durante a pandemia. E essas experiências não são exclusivas dos profissionais participantes desse estudo, mas colam nas experiências de participantes de outros estudos, que apontam que o excesso de demanda de trabalho em um ambiente estressante por um longo período gera esgotamento físico e o cansaço excessivo. Também verificamos que os profissionais pesquisados se sentiam indefesos, e essa descoberta se conecta com outros estudos que tratam da ideia de que os riscos ocupacionais são dos principais contribuintes para a síndrome de burnout durante a pandemia. Os participantes do estudo também destacaram que se sentiram presos durante a pandemia, dadas as medidas de saúde pública mais restritivas que foram adotadas para conter a propagação do vírus, como, por exemplo, distanciamento e isolamento social. Com relação a diferentes grupos analisados, percebemos níveis de burnout mais elevados no sexo feminino, profissionais mais jovens, com níveis mais baixos de qualificação e educação formal e menos tempo de prática hospitalar. E esse resultado condiz com outros estudos que indicam que tais grupos têm menor resiliência e são mais acometidos com distúrbios psíquicos. Concluindo, a nossa pesquisa teve como objetivo geral a tradução, adaptação e validação da escala para a língua portuguesa brasileira. E a escala na versão brasileira foi analisada e testada empiricamente com profissionais de saúde dos centros de atenção psicossocial e demonstrou validade quanto à sua clareza, alta confiabilidade e consistência interna, evidenciado pelos coeficientes e cargas fatoriais. As características psicométricas da escala apresentam resultados semelhantes à versão original, desenvolvida por Widgery e Somas 2022, indicando a validade da tradução. Assim, essa nossa versão traduzida e adaptada, ela é válida para a mensuração de burnout na pandemia, dentro da realidade brasileira. Finalizando, nosso trabalho, então, buscou contribuir com a versão brasileira da escala para a mensuração dos níveis de burnout em contextos de crise e também destacamos o fato de termos utilizado um grupo de profissionais de saúde menos estudado. Os estudos anteriores focaram em profissionais que estavam no contexto da saúde física
e a nossa amostra foram profissionais que estão atuando no contexto da saúde mental. Agradecemos a todos. Então, agora, por último e não menos importante, né, temos o trabalho sobre o engajamento. Tudo bem? Eu sou a Karen, juntamente com a professora Vânia, desenvolvemos o artigo Engajamento no contexto de teletrabalho, desafios da liderança durante a pandemia de Covid-19. Ao longo dos anos, as organizações já passaram por diversas mudanças, desde a estruturação da fábrica, a chegada dos equipamentos, as tecnologias de informação no ambiente organizacional, e muitas mudanças aconteceram ao longo desses anos. Mas em 2020, pode-se dizer que houve um marco para muitas das organizações com a chegada da pandemia de Covid-19. Isso porque o trabalho tradicional que muitas empresas atuavam era de forma presencial. E naquele momento se viram obrigadas a mudar as suas atividades do presencial para o teletrabalho. Então, o funcionário atuando na sua residência, realizando as atividades que antes eram feitas presencialmente nas empresas. Nesse contexto, entram as instituições de ensino, que também se viram nesse novo cenário e que, por mais que no ensino já existisse perante a legislação a possibilidade da educação à distância e os professores também terem um pouco, né, de autonomia em relação à gestão dos seus horários para além da sala de aula, mas para os técnicos administrativos das instituições de ensino isso foi uma atuação totalmente nova. Então, com este cenário, buscando avaliar este campo, né, as instituições de ensino superior, se realizou, então, uma pesquisa para buscar analisar as ações dos gestores administrativos das instituições comunitárias aqui do Rio Grande do Sul para engajarem as suas equipes na atuação durante o teletrabalho. Isso porque, dentro da atuação, o gestor presencial, ele tinha uma forma de trabalhar. E o objetivo aqui era entender como que aconteceu nesse novo contexto, né, em que o profissional não estava mais presente juntamente com o gestor. Como que ele fez para atingir os seus funcionários, para mantê-los engajados ou para buscar esse engajamento? O teletrabalho, então, trago aqui algumas referências, né? É o trabalho realizado fora do contexto do ambiente organizacional, é necessário o auxílio das tecnologias de informação e comunicação. Essas tecnologias, elas vêm, então, para tornar o processo, né, mais autônomo, proporcionar mais automação nos processos, e a legislação em si, que traz essa permissividade da atuação, né, que permite essa atuação em teletrabalho. Desde 2011, isso já era previsto na nossa legislação aqui no país. Em 2017, passa pela reforma trabalhista, em que deixa isto mais claro, né, traz artigos para a legislação em que deixa claro essa atuação sobre teletrabalho e as combinações normativas para isso. E em 2020, então, diversas medidas provisórias acabam sendo publicadas para dar condições de uma ação imediata para que as empresas transformem as suas atuações do presencial para o teletrabalho, seguindo aí minimamente as orientações necessárias para essa atuação. Com esse olhar do engajamento, nesse contexto de teletrabalho, a gente volta a olhar para entender que o engajamento ele é o estado mental do indivíduo, que é um estado mental positivo, que é caracterizado pelo vigor, pela dedicação e pela absorção do funcionário no ambiente de trabalho, né, no trabalho. Então, pode-se dizer que ele está em estado de flow, né, ele está naquele momento em que ele está absorvido, ele está entregue, ele está dedicado, ele gosta e está fazendo aquilo que lhe dá, que lhe faz bem. E nesse contexto, né, tem fatores que promovem o engajamento, tem fatores que auxiliam na inovação, mas a liderança também, ela tem um papel primordial nesse processo, porque é através da liderança engajadora que é capaz de envolver a equipe, que presta atenção nos seus funcionários, que observa essas habilidades para buscar o melhor de cada um, engajar cada um, e saber que seus atos inspiram, né, que esse gestor ele vai ser um exemplo para que esse engajamento aconteça. Então, entrando um pouquinho já na pesquisa, né, ela foi uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, foi realizado um estudo de casos múltiplos, onde foram entrevistados 8 gestores de áreas técnicos administrativas das instituições de ensino, e estes gestores, então, atuam em instituições de ensino pertencentes ao Comung, aqui no Rio Grande do Sul. O Comung é o consórcio de instituições comunitárias.
Falando dos resultados, né, os gestores trouxeram nas suas falas elementos que destacavam para os desafios que eles tiveram ao longo dessa migração. Então, a gente pode dizer que, né, com a frase da música do Lenine, né, o tempo acelera e pede pressa, o trabalho não para, o trabalho não parou, né, as instituições, os gestores tiveram que se reorganizar nesse processo todo de mudança. Então, os desafios que eles trouxeram foi em relação à comunicação com essas equipes, em função da distância, as tecnologias de informação e comunicação, como problemas com a internet, necessidade muitas vezes de upgrade de equipamentos em que o próprio funcionário arcou, né, com este custo para ter uma melhor forma de trabalhar, ergonomia, o próprio local de trabalho não ser adequado e a sobrecarga de trabalho e emocional, muitas vezes. Além disso, os gestores destacaram alguns pontos que, mesmo com toda essa mudança, foi possível pensar em engajamento a partir da visão deles. Então, eles trouxeram, nas suas falas, ações que eles buscaram fazer para promover o engajamento dos funcionários. E essas ações estão envolvidas com a comunicação, uma comunicação próxima, uma comunicação transparente com o seu funcionário, estar disponível, se mostrar presente, mesmo que à distância, buscar fazer reuniões periódicas, dar feedbacks para os seus funcionários, ter conversas de alinhamento, uma escuta ativa, deixar claro também o que se espera, porque é importante isso, né, nesse processo de atuação num novo contexto. Todo mundo era novo para todo mundo, então era importante que o gestor trouxesse, né, que ficasse claro, e isso na fala dos gestores aparece, essa preocupação. E a flexibilidade que muitas vezes os gestores, né, relataram ter com seus funcionários em relação à organização dos horários e até mesmo a adaptação de escalas de trabalho, que por vezes, né, e na fala de um dos entrevistados, o olhar em relação à mulher, que é mãe, que é dona do lar, né, que cuida da sua família, que teve que se articular em ser dona de casa, em ser mãe, em trabalhar e dar conta das suas atividades. Então, na fala surgisse em relação a essa adaptação e flexibilidade dos horários. Além da avaliação da sobrecarga, em relação à necessidade de olhar para as atividades que estavam nesse novo contexto, de reorganizar, de conversar com os funcionários para escutá-los e ver o que era possível ajustar, e de orientar de uma forma que atuassem dentro das suas escalas de trabalho, para que a sobrecarga não fosse excessiva, mesmo sabendo de toda a mudança que tinha acontecido. Por fim, então, né, a gente percebe que a gestão ela deixou de ser olho no olho nesse momento, ela foi uma gestão olho na tela, que houve um exercício constante dos gestores para aproximação, que a atuação deles em si também demonstrou um anseio deles terem um conhecimento e uma aproximação dos seus gestores em relação ao que estavam passando. Mas essa gestão, né, ao mesmo tempo que teve o desafio de trazer o engajamento para os seus funcionários, também se preocupar com o andamento da empresa como um todo. Agradeço, muito obrigada. Então, finalizamos aí todos os vídeos, e agora temos uns 45 minutos para as discussões. Muito bem, então, vamos começar. Como o meu primeiro artigo foi o primeiro, eu não vou debater o meu artigo assim, eu vou querer responder eventuais dúvidas, perguntas, e por isso eu vou pedir a Genuína para fazer essa parte, por gentileza, Genuína. Me ajuda, por favor. Oi, Márcia. Só uma correçãozinha, Jesuína, mas já estou acostumada. Desculpa, me desculpe. Eu estou super acostumada. Ontem mesmo me chamaram de Janaína. Eu disse, tá bom, tudo bem, não tem problema. Desculpa, bom, antes de eu fazer... escrevi errado. Não, sem problemas. Antes de eu fazer as considerações do artigo da Márcia, eu queria me apresentar, né, para Vânia, Silvani, Ana Paula e Leonardo. Eu, juntamente com a professora Rosana, nós somos as líderes de tema aqui do Bem-Estar e Mal-Estar, onde vocês submeteram, né, e tiveram a aprovação do trabalho de vocês. Então, de antemão, já quero dar parabéns, né, pelos trabalhos aqui apresentados, e estou aqui acompanhando a mesa, que está sendo brilhantemente conduzida pela professora Márcia, tá? Bom, Márcia, vamos lá falar um pouquinho do seu trabalho. Bom, eu gosto muito dos trabalhos que envolvem a modelagem de equações estruturais.
né? Mas eu estou fazendo umas coisas um pouco diferentes nas mesas, que eu venho coordenando e debatendo, não só aqui, mas no Enampage, no CBEU e etc., que é, assim, não mais a gente comentar os resultados dos trabalhos de vocês e as avaliações, porque os avaliadores já fizeram isso, né? Você já tem aí as indicações do que é ponto positivo, do que é ponto que precisa ser melhorado, e isso ia me cansando quando eu ia para as mesas, que eu via que as pessoas estavam mais ou menos repetindo aquilo que os avaliadores deram nas suas avaliações. E a minha primeira reflexão, Márcia, com relação ao seu trabalho, é que o seu trabalho ele traz um ponto muito interessante de resultados, que vai falar que todas as vezes que se apresenta essa incivilidade, né, a gente tem ali um processo talvez mais adoecido. Estou tentando puxar para a questão do bem-estar e mal-estar no trabalho, que é o nosso grande tema aqui, né? Esse dado, Márcia, é um dado muito importante nos seus resultados de pesquisa, porque, veja, nós, no nosso senso comum, no nosso dia a dia, na nossa vida prática, nós já sentíamos isso, né? Assim, a gente de alguma maneira, a gente inferia, ora, uma vez que eu recebo um tratamento, né? Pouco educado, pouco respeitoso, eu vou ali, isso vai impactar no meu desempenho no trabalho, isso vai impactar na forma como eu vou trabalhar. E se eu estou trabalhando adoecido, né? Se eu estou ali no presenteísmo, trabalhando de maneira que não é, digamos assim, eu não estou 100%, é o meu caso hoje, viu, gente? Estou com medo de estar com Covid, eu espero que seja só gripe. Então, assim, e ainda recebo esse desrespeito, né? Essa falta de educação e etc., como que, de fato, eu vou conseguir fazer um bom trabalho, ou como, de fato, o meu desempenho vai ser bom nesse sentido, né? Então, pensando nesse caso, a minha sugestão aqui seria que você lançasse mais luz a esse resultado, de forma que você trouxesse uma coisa que eu venho discutindo muito sobre políticas e práticas em gestão de pessoas, né? As políticas de gestão de pessoas, elas são muito bem escritas, as pessoas parecem que colocam um monte de coraçãozinho nos olhos e escrevem muito bem, mas a prática do dia a dia organizacional, nem tanto, né? Então, assim, se você puder tentar trazer isso para esse caminho, né, assim, de explicar, olha, a gente entende que na regra do jogo teórico da academia, era de se esperar, né, que, de fato, trabalhar adoecido, eu tenho também uns probleminhas com a palavra presenteísmo, mas por isso que eu vou dar como sinônimo trabalhar adoecido, tá? Trabalhar adoecido traz uma série de impactos para a vida do trabalhador, e esses impactos foram comprovados nessa pesquisa. Acho que esse é o grande achado do seu trabalho. Isso é extremamente importante, que você precisa lançar mais luz dentro do seu trabalho e discorrer mais sobre isso. Por quê? Porque as outras hipóteses foram negadas, né? Elas foram refutadas. E o seu modelo, ele traz uma coisa também que eu acho muito interessante, foram duas hipóteses, né, que foram uma moderadora e a outra final. Esse seu modelo, ele traz algo muito interessante, que se a gente olhar para ele, né, se a gente traduzisse aquelas suas caixinhas e colocar as palavras mais do senso comum para um leigo verificar, faz muito sentido as outras hipóteses terem sido refutadas, né, Márcia? Porque, veja... Na realidade, só um minutinho, elas foram estatisticamente significativas. Sim, mas sim. Como as hipóteses, o resultado esperado era o oposto, então elas não foram confirmadas, mas há o impacto negativo. Sim, sim, eu entendi isso, mas exatamente pensando na forma como você formulou a hipótese, que por isso elas não foram, né, confirmadas, é importante você trazer essas informações, porque de alguma maneira isso impacta nas nossas inferências, ou seja, eu já imaginava que poderia ser assim, mas quando eu venho com um dado científico dizendo, olha, de fato, não é só vozes da minha cabeça, né? Hoje eu tenho usado muitas essas palavras, que às vezes eu quero resolver as coisas com vozes da minha cabeça, né? Eu tenho que fazer uma pesquisa para resolver isso. Então, assim, para mim faz muito sentido aquela setinha final que ficou assim, né, meio enviesada,
aqueles dois resultados ali darem positivos, mas fazem sentido porque as vozes da minha cabeça já sentia isso no meu dia a dia dentro do ambiente de trabalho, né? Se eu vou trabalhar adoecida, inclusive eu estou até mais sensível. Se alguém disser qualquer coisa comigo hoje, que talvez não tivesse impacto nenhum, vai ter impacto maior porque eu realmente já estou mais sensível, porque estou adoecido e etc, né? Então, essa é uma questão. Deixa eu pegar aqui o restante das minhas anotações. Como eu não estou bem de saúde, a cabeça não está funcionando 100%, não, gente. Peço desculpas. Só um minuto. Ô, Henrique, você, por favor, você sabe que você é o nosso timekeeper, tá ok? Estou nas suas mãos. Eu vou falar só mais isso, Henrique, me calo, viu? Esse negócio de ser professor e gostar de conversar não dá certo muitas vezes em congresso, não. A questão aqui também, por exemplo, o modelo que você criou, né? Ele é um modelo muito interessante, porque a gente vem falando dessa resiliência e do presenteísmo há um bom tempo. E agora é uma pergunta mesmo, uma indagação também, né? Se você quiser não responder e ficar isso como reflexão para depois você pensar, eu acho que nas considerações finais, a gente tem hoje na academia uma regrinha para fazer essas considerações finais, né? Diz se os objetivos foram atingidos, fala quais são as limitações da pesquisa e as sugestões para futuras pesquisas. Essa é a regrinha final para a gente fazer essas considerações. Que também tem me incomodado muito, inclusive nos meus próprios artigos, eu faço aqui a minha parte de culpabilização, né, que essa é a regra do jogo, mas a gente precisa muito pensar qual é o impacto desse resultado das nossas pesquisas para a área de gestão de pessoas. E sendo mais específica, Márcia, qual é o impacto da sua pesquisa para essa área que você submeteu, que no caso é o bem-estar e mal-estar nas organizações, né? E a gente tem sentido muito que o mal-estar está aí. Como é que a gente pode falar de presenteísmos, de resiliência e de tantas outras questões aqui como o burnout, se a gente é o segundo país mais estressado do mundo, né? Segundo uma pesquisa que foi realizada em parceria com a USP e a PUC, São Paulo. Se os casos de adoecimento no trabalho só têm aumentado, se, segundo a OMS, a OPAS e a OIT, a depressão hoje no trabalho, ela é a doença mais incapacitante do mundo. Então, eu venho pensando se é possível a gente conversar sobre bem-estar nas organizações, porque a gente está num momento muito difícil, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo desse bem-estar que não chega. E quando chega, não chega por completo. A gente está com um movimento lá nos Estados Unidos agora, né? Dos trabalhadores que não querem mais trabalhar em trabalhos precarizados, né? A gente sabe que os Estados Unidos eles não têm nenhum tipo de segurança no trabalho, como a gente tem aqui a nossa legislação, que está cada vez sendo mais destruída. Como que eu posso falar de bem-estar nesse sentido, né? E como que eu posso evidenciar o mal-estar? Porque eu acho que o seu trabalho ele traz muito mais a questão do mal-estar dentro desse tipo de situação que nós vivemos no nosso país, onde aqui isso impacta, de fato, na área de gestão de pessoas. Obrigada e desculpa a minha fala longa. Não, tranquilo. Eu concordo com você na parte das contribuições, e lembrando que o estudo, na realidade, ele não abarca somente gestão de pessoas em si, mas também as relações de trabalho. A gestão de pessoas tem uma intersecção muito grande com relações de trabalho, e aí as políticas e diretrizes emanadas principalmente da área de recursos humanos, que não é a área de gestão de pessoas, é a área de recursos humanos, que oferece políticas e diretrizes para que gestores de pessoas possam também lidar com as relações de trabalho. Tá? Então, tem essa intersecção, e eu concordo com você que vale a pena explorar isso daí. Agora, o presenteísmo, ele está posto. Você mesma está aí trabalhando doente. Eu trabalhei com câncer de mama sem saber que eu estava com câncer de mama, tá? E ainda demorei algumas semanas até fazer a cirurgia, dei aula normalmente, tá? O presenteísmo, considerando esse conceito, que é a falta de saúde, e o que é a falta de saúde? O que é saúde segundo a Organização Mundial de Saúde?
é qualquer problema que comprometa o bem-estar físico, mental e espiritual do indivíduo. Então, nós estamos falando de uma rinite, de uma dor de cabeça, até uma pessoa, por exemplo, que está com depressão, ou já no terceiro nível do estresse, que a gente discutiu tanto agora em setembro, chega a ponto de cometer suicídio. Tá? Então, nós temos muitos problemas de saúde. Eu acho que, se a gente for levar ao pé da letra a falta de saúde, ninguém vai trabalhar todos os dias. Ninguém vai trabalhar. Uma cólica menstrual, vocês entenderam? Ninguém vai trabalhar, porque compromete o bem-estar físico, mental e espiritual do profissional. Então, o presenteísmo, ele está posto. Inclusive, tem um artigo muito bom da Karamika Byron e mais uma autora, que elas já propuseram 4 tipos de presenteísmo: o funcional, o disfuncional, o terapêutico, e tem um quarto que eu não estou me recordando aqui, exatamente para lidar com a dicotomia problema de saúde versus desempenho. Então, essa discussão também já foi feita e está sendo ampliada na literatura. Então, cabe à área de RH, em conjunto com os gestores de pessoas nas organizações, terem programas voltados para mitigar esses efeitos. Acabar não tem como. É um problema, uma situação que está posta. Cabe às organizações, gestores, atuarem para mitigar os efeitos. Tá? E aí, na literatura, tem a corrente que gosta de trabalhar somente com as consequências negativas e com as consequências positivas, que olha o indivíduo como, apesar de doente, envolvido no trabalho. Tá? E eu tenho trabalhado nessa corrente exatamente porque o presenteísmo está posto. Não tem como eu falar, esqueça o presenteísmo. Não tem. Eu até ajudei a participar de uma validação, a análise de conteúdo de uma escala que está sendo desenvolvida por um professor, acho que da Federal do Mato Grosso, que ele está olhando uma escala exclusiva, que a gente quase não tem escala, tá? Como um outro artigo que foi apresentado ontem, um aluno trabalhou outras perguntas voltadas para presenteísmo, não foi nem escala, e esse professor de Mato Grosso está desenvolvendo uma escala exatamente mais voltada para alunos, e ele está olhando outros problemas que vão além do problema de saúde em si, ok? Então, eu vejo dessa maneira, tá? As organizações precisam de programas, políticas e diretrizes para lidar com o mal que está presente no nosso dia a dia. E aí ela vai ter ações, desde para lidar com uma situação mais simples até uma mais grave. Ok? É esse o ponto, Márcia. Mas, assim, eu não estou dizendo, não sei se você entendeu, porque eu não estava dizendo que o presenteísmo não existe, né? Eu sei que ele existe, mas eu gosto mais dessa outra vertente que você trouxe aí, de quando ele é funcional, quando é que ele é disfuncional. Né? É um artigo muito bom, inclusive está nas referências do artigo, que são essas autoras que pedem, inclusive, para fazer mais estudos com essa visão positivista, porque com consequências negativas já está muito bem estudado, tá? Não quer dizer que ainda não haja lacunas, mas com essa versão, olha, o presenteísmo está posto, então, diante disso, vamos entendê-lo melhor. Então, é essa corrente que está precisando de mais estudos. Por isso que nós tentamos, né, fazer uma pesquisa contraintuitiva, que é olhar um efeito positivo da incivilidade, que naturalmente gera impactos negativos. Mas a hipótese não foi confirmada, uma pena. Teria outras coisas para a gente conversar, mas o Luiz já nos avisou aqui que está na hora de passar para os próximos artigos. Obrigada, Márcia, mas Obrigada essas a as você. minhas Valeu mesmo. considerações. Eu vou falar primeiro do artigo do banalização do mal. Eu adorei esse construto. Eu acho que esse curso não, né? Essa discussão. E aí, a minha pergunta para você, Silvani, qual foi o propósito deste ensaio teórico? Só para eu entender um pouco. Ele é parte da sua tese? Como que ele emergiu? Bom, ele emerge como parte da minha tese, então, assim, ele é uma das teorias que eu utilizo para a tese.
Quando eu submeti aqui ao CMEAD, era um processo de reflexão inicial ainda, mesmo tendo já vislumbrando esse aspecto da banalização do mal nesse tipo de trabalho. Entretanto, de lá para cá já aconteceram algumas modificações, como, por exemplo, a própria inserção em campo. Então, aí, como vocês puderam observar, eu problematizo o tempo todo ser um trabalho controlado e intermediado por TICs. E, nesse momento, dado o avanço ali do trabalho, já se tem mais um direcionamento, que não é exatamente uma intermediação, está muito mais para um controle. Mas, resumidamente, é isso. Faz parte ali de uma das teorias que eu utilizo para a minha tese. Eu particularmente gostei demais. Eu acho que eu não sei qual é o seu research design, o seu projeto de tese, mas eu acho que vale muito a pena ter essa discussão. Eu confesso a você que não é um vocabulário que a gente tem no nosso dia a dia, né? Falar da banalização do mal, tá? Quando eu dou aula de gestão de relações de trabalho, eu trago presenteísmo e civilidade, os alunos falam, mas nós não usamos esses termos, e não usamos mesmo, nós usamos outras palavras, tá? Então, é claro que nós, no dia a dia, provavelmente estamos usando outras palavras para nos referirmos à banalização do mal. Então, eu gostei, eu acho que é um conceito que vale a pena você explorar mais, inclusive enquanto construto latente. Não sei se você pensa em desenvolver uma escala para medir essa banalização do mal, o quanto isso é possível também, tá? Mas eu vejo assim, é um fenômeno presente no nosso dia a dia, pouco falado, porque a gente usa muitas expressões, uma ambiência muito opressora, não é mesmo? Há muito comportamento negativo aqui nessa instituição, tá? Mas do jeito que você trouxe a discussão da banalização do mal, eu recomendo que ele seja mais aprofundado, tá? Eu, inclusive, com toda franqueza, eu invejo quem se dispõe a escrever um ensaio teórico, porque, para mim, a coisa mais difícil que tem é escrever um ensaio teórico. Eu estou apanhando para escrever artigo tecnológico, o que dizer para não escrever um ensaio teórico. E aí, eu não sei se você, Silvani, se você pensou em algum momento, por exemplo, para você entender melhor essas relações da banalização do mal, até para te ajudar, por exemplo, você já tirou a intermediação, não é isso que você falou? Então, até para você entender melhor essas possíveis relações, em algum momento você pensou em conduzir um estudo teórico, mas com proposições? E aí, por exemplo, na sua apresentação, eu estava tomando notas aqui enquanto você falava, por exemplo, relações entre propagação de distorções, criticidade de personalidades, impulsos tecnológicos. Eu acho que dá uma discussão riquíssima, teórica, mas em cima de proposições. Você, em algum momento, pensou nisso? Porque eu acho que vale muito a pena explorar essas relações. Eu adorei o construto banalização do mal. Eu não sei os demais aí, se fizeram a leitura. Eu acho que vale muito a pena. Não sei se a Jesuína pensa da mesma forma, mas eu achei sensacional e eu acho que vale muito a pena trazer à tona esse conceito, esse construto, e não deixá-lo no ensaio teórico. Então, o que você tem a me dizer sobre isso? Você avançou, não avançou? É só realmente um recorte da sua tese? Não, então, aí a gente já vai para a complexidade de pensar a tese como um todo, né? Porque eu trabalho com uma cartografia, então, como eu trabalho com cartografia, eu entendo que as teorias são ferramentas, então eu trago para dentro da tese diversas teorias, não só a banalização do mal. Então, eu dedico um dos meus objetivos a essa discussão da banalização do mal, que vai, obviamente, estar dentro de uma construção de ser um capítulo ali da tese. E aí, quando você fala sobre essa perspectiva de discutir a banalização do mal propriamente dito, inevitavelmente significa aprofundar em todos esses conceitos, né? Trazer, de fato, o que é essa distorção comunicacional, o que são essas estratégias de distorção comunicacional, discutir o que é o mal, porque, geralmente, assim como é posto no ensaio, né, a nossa concepção de mal é como se fosse uma complexa rede diabólica, algo ali em torno de pessoas más. Não é exatamente essa a proposta do Cristo de Deju. O Deju, ele traz o mal ali como um mal político, um mal que está aqui entre nós nesse momento, independentemente da categorização se somos bons ou maus.
E aí, retornando um pouquinho quanto à questão que você traz ali, em termos de escala, é importante considerar que a banalização do mal, que é desenvolvida ali pelo Deju, ele faz posterior a ele ter desenvolvido a psicodinâmica do trabalho. Então, assim, o método para a pesquisa da banalização do mal que é dado pela psicodinâmica do trabalho. E aí a psicodinâmica do trabalho vai dizer o seguinte, que para você pesquisar sofrimento no trabalho, tal como o próprio presenteísmo, sob a lógica ali de sofrimento, para você pesquisar a banalização do mal, você deve proceder com um processo intersubjetivo de fala e escuta. A fala do trabalhador e a escuta do pesquisador. E você deve pesquisar sofrimento. Porém, o sofrimento ele é invisível. Então, você não busca ali exatamente sofrimento, você vai buscar as estratégias de defesa. Então, basicamente, a metodologia para se pesquisar a banalização do mal, ela já está dada ali dentro da lógica da psicodinâmica, que é pesquisar as estratégias de defesa, que aí, né, voltando à discussão do artigo anterior, inclusive o Deju vai entender que o presenteísmo ele é uma estratégia de defesa. Então, o presenteísmo ele seria uma consequência, uma representatividade de que há sofrimento no trabalho. É uma forma desse trabalhador lidar com o próprio sofrimento. Não, mas vale lembrar que o presenteísmo ele tem diversas causas, inclusive do ambiente externo, da própria organização, do próprio indivíduo e do ambiente externo. Mas porque o que eu vejo a banalização do mal também precisando, esse comportamento, ser discutido na mesma lógica de presenteísmo. Ou seja, são comportamentos, quer dizer, se olhar pela lógica de comportamento negativo, que no seu caso é um comportamento negativo, que precisam ser discutidas e endereçadas, mitigadas nas organizações. Porque lembrando que, às vezes, quando a gente fala mitigar, o pessoal fala, não, você quer acabar? Não, não é acabar, é minimizar, é reduzir. Porque tem situações que nós não vamos acabar com elas nunca, né? Então, e nem é este o propósito. Diga, Vânia. Eu estava vendo o trabalho do Silvanir, eu estava lembrando muito de muitos textos que eu utilizei na minha própria tese e leituras que fiz na época, inclusive a banalização do mal do Deleuze, né? E me lembrou muito, Silvanir, lendo o teu texto, a questão porque faz a discussão, né, das TICs e de como isso acaba sendo um operador, né, para essa banalização do mal. E tem o Deleuze, eu não sei se você conhece, que vem Deleuze e Foucault, né, que trabalham muito a questão da sociedade de controle, onde essa questão do controle, né, e de todos esses mediadores que é a biopolítica, na verdade, né, que eles estão, de certa forma, introjetados pelas pessoas, né, os trabalhadores, né, não é mais necessário, por isso que o teletrabalho funciona, né, o artigo que a minha orientanda fez sobre a questão do teletrabalho, ele funciona por quê? Porque o controle ele já está introjetado, né? Não precisa eu ter o chefe ao meu lado, porque o próprio trabalho em si, ele já é um instrumento de controle, né? Os resultados, as entregas que eu preciso fazer já são o instrumento de controle e aquilo já está de tal forma arranjado que não é mais preciso ter o chefe do meu lado dizendo o que eu preciso ou não preciso fazer, né? Então, lendo o teu texto, me lembrou muito dessa, que você provavelmente deve conhecer, né? Esses estudos sobre a sociedade de controle, os estudos sobre biopolítica, enfim, né? Que vem em decorrência disso, os conceitos que são extremamente relevantes para esse contexto, né, de um trabalho mediado pelas tecnologias de informação e comunicação. Então, para mim foi muito grato rever, né, retomar essa ideia de um estudo do Deleuze, né, que embora a questão da psicodinâmica venha numa linha da psicologia positiva, né,
assim como é o engajamento, que também é discutido no artigo que eu trouxe, essa ideia de como nós, de uma maneira geral, concordamos em reproduzir estruturas que são desencadeantes de sofrimento, né? E de adoecimento para as pessoas, e como que a gente consegue, de alguma forma, se manter saudável dentro dessas estruturas que tendem ao adoecimento, né? E me lembrou também, a partir do texto da professora Márcia, a questão dos apoios, né, dos apoios afetivos no ambiente de trabalho, que são extremamente importantes e que com o teletrabalho eles se perdem um pouco, né, aquela coisa de encontrar o colega no corredor, trocar uma ideia, esses apoios afetivos, né, e acaba que o trabalho ele fica muito condicionado ao suporte organizacional, e que se não for mediado por uma liderança, que seja uma liderança engajadora, que seja uma liderança realmente próxima do seu subordinado, a coisa fica meio complexa, né? Sem dúvida. Vânia, demais, eu preciso passar para o próximo artigo. O próximo artigo, eu vou discutir a validação da escala de Burnout, que foi feita pela Ana Paula. É isso, Ana Paula? Certo? Você e o Luiz Henrique, vocês fizeram a validação da escala. O que essa escala chama muita atenção? Ela é uma escala que foi desenvolvida exclusivamente para... Foi desenvolvida, não. Ela foi aplicada no contexto da Covid-19. Só que no caso deste artigo, Luiz Henrique e Ana Paula, embora eu entenda, né, que é necessário a gente diagnosticar, detectar, identificar, né, o nível de burnout nas organizações, essa discussão está posta, eu acho que eu falei aqui no início, eu com certeza eu estou em algum grau da síndrome de burnout, mas na primeira etapa, né, eu não estou na etapa da depressão, nem na etapa do suicídio, né, porque são as 3 etapas, né, então eu estou aqui na síndrome do burnout com fadiga, eu me esqueci aqui agora os pontos de cada uma, porque eu acho que cada um de nós em algum momento está, porque a nossa vida é muito estressante, é muito trabalho, muita pressão e tudo mais. Então, a relevância de se entender isso na ambiência de trabalho, ela é indiscutível. Só que no caso de vocês, eu não tenho como me furtar de não discutir algumas questões metodológicas. Como a gente está num evento, e aqui as obras são inacabadas, né? Elas ainda são passíveis de ajustes, neste caso, eu tenho uma pergunta a fazer. Quantos fatores tinham na escala original? Você se lembra? E a minha pergunta... Não tinha nenhum fator na escala original. Todos os itens estavam em um único fator. No único fator? Tá. Então, a minha pergunta e por que vocês optaram pela fatorial exploratória e não pela confirmatória? Acho que tanto pelo contexto, né, ser diferente, os profissionais são distintos, né, a gente queria primeiro verificar como queria se organizar, já que a primeira escala, ela foi desenvolvida com profissionais turcos, então teve todo o processo de tradução, adaptação transcultural, então a gente pensou primeiro fazer a exploração para verificar de que forma que se ia comportar esses resultados. Luiz? Entendi. Mas deixa eu, neste caso, que eu acho que é muito importante, tá? Inclusive o professor Gabriel estava falando disso no workshop de desenvolvimento de escala, e eu sou muito amiga e fui aluna do Bido, do Mackenzie, a gente discute isso muito. Neste caso, essa escala, na realidade, desse artigo da Turquia, foi baseado num estudo, em outro estudo. Então, o estudo da Turquia não desenvolveu a escala, tá? Ele utilizou a escala com 10 itens. No caso de vocês, para se validar uma escala, é obrigatória a análise fatorial confirmatória. Não tem como fugir dela.
tá? Quanto à exploratória, ela é discutível, tá? Eu entendo que o Brasil é um contexto diferenciado, mas agora, porque vejam só, a escala original tem só um fator e vocês extraíram 2. Então, vocês modificaram a escala original. O Bido chama isso, num artigo dele, depois, se vocês quiserem a referência, destruição da teoria. Por quê? Perde-se a comparabilidade entre os estudos. Então, a minha dica para vocês aqui é: vocês vão fazer uso dessa escala para algum estudo, mas eu já parto, porque vocês podem ou fazer uma confirmatória ou uma modelagem de equações estruturais, ou seja, vocês desenvolvem um estudo, sendo que um dos construtos latentes é o da síndrome de burnout, que vocês estão utilizando. Porque aí vocês vão naturalmente validar o estudo. Vocês entenderam? Porque não, assim, do ponto de vista metodológico, não é possível publicar um artigo cujo objetivo é validar a escala só rodando a exploratória. Aliás, nem se deve rodar a exploratória, ir direto para a confirmatória ou para uma modelagem de equações estruturais. Eu, se eu fosse vocês, já iria direto. Eu não sei qual é o propósito de vocês para validarem essa escala. Até porque, quando a gente fala da exploratória, segundo o REC, é a referência que está sendo utilizada, são 8 passos para se rodar a exploratória. Vocês só citaram alguns, tá? Então, em estudos futuros, quando vocês forem utilizar a exploratória novamente, se atentem a todos os passos. Tem que analisar a matriz, tem que analisar primeiro a matriz não rotativa, depois a matriz rotativa, entendeu? Antes de tudo, tem que analisar a matriz de correlações. Então, tem uma série de passos que precisam ser cumpridos e descritos no artigo, nem que seja na forma de apêndice. Tá ok? Neste caso, eu não tinha como não discutir esse artigo e não passar pela parte metodológica, até para ajudá-los, para que vocês possam publicar o artigo em um periódico em definitivo. Mas o objetivo de se ter uma escala discutindo COVID é extremamente relevante para todo mundo, inclusive para fazer novos estudos. Ok? Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Não, professora, nós agradecemos aí suas sugestões. Como a gente falou, é um artigo de evento, né? Então, consequentemente, a gente consegue aí rodar novamente e ajustar. E eu recomendo, tá? Ok? Façam isso, que aí o trabalho vai ficar bem redondinho, bem bacana, e aí não vai vir nenhum revisor e, por exemplo, olha... porque eu, como revisor, o que eu teria dito? Olha, substituam, vocês fizeram a exploratória, não, por gentileza, eu não iria rejeitar o estudo, muito pelo contrário, eu iria pedir para vocês refazerem a análise, daria um major review para vocês, ok? Porque a discussão é muito boa, as referências muito boas, tá? Então, o artigo, nesse sentido, ele está muito bem escrito, tá bacaninha. Tá? Mas vocês precisam trabalhar essa parte da escala, e eu já iria direto para o modelo conceitual, certo, Ana Cláudia? Ana Paula, que aí, qual foi o propósito de validar a escala? Até para que essa escala seja utilizada para outros estudos que vierem estudar o burnout, né? Até uma das coisas que a gente traz no final do artigo é que ela posteriormente também pode ser adaptada para outros contextos de crise, não necessariamente apenas do burnout. Eu acho que é uma contribuição que ela vai trazendo de algum evento que aconteceu e ela conseguiu o burnout. Então, eu acho que vale a pena exatamente vocês explorarem essa questão de eventos. Por exemplo, nós tivemos as 2 quedas de barreira. Olha a síndrome de burnout dos funcionários, das pessoas, demais organizações envolvidas naquela confusão. Então, talvez, do ponto de vista de contribuições, vale a pena vocês explorarem isso também. Tá? Jesuína, gostaria de acrescentar alguma coisa? O Silvani, por favor, fiquem à vontade. Eu queria confirmar nesse sentido. Eu já iria direto para a modelagem de equações estruturais. Eu nem iria para a confirmatória, porque pode ser que na análise da confirmatória também surjam algumas dúvidas
do que foi confirmado, vamos dizer assim, né? A variância extraída pode vir mais baixa ou mais alta, e aí pode ser que... Não se esqueça que na modelagem, a primeira etapa é a confirmatória, é a validade do modelo de mensuração, e depois a validade do modelo estrutural. Então, ele não tem como fugir, né? Não tem como fugir da confirmatória, ela vai ter que acontecer. Sim, mas é exatamente por isso, Márcia, porque se eles optarem por isso, fazer só a confirmatória, né? Pode ser que nos resultados da confirmatória ainda reste algumas dúvidas, por isso que eu estou dizendo que é melhor ir logo direto para a modelagem de equações estruturais. Porque pela modelagem de equações estruturais, ele começa com o modelo ideal, vamos dizer assim, idealizado, vai fazer toda a rodagem, né, via os passos que o REA e muitos outros aí nos indicam, e depois eles verificam se esse modelo, o que é confirmado, quais setinhas saem, quais setinhas não saem, o que fica de caixinhas, né? Eu mesma fiz isso num trabalho sobre as escalas de engajamento no trabalho, né? Então, a gente optou, eu e a professora Michele Rocha, a gente optou por fazer a modelagem, porque quando a gente rodou só a confirmatória, algumas questões surgir e a confirmatória não estava conseguindo me responder essas perguntas. Não, vamos logo para essa modelagem, Boa. que aí já resolve, entendeu? Coloca a técnica a favor da pesquisa, né? Concordo. Isso, entendeu? Foi nesse sentido que eu quis falar. Entendi. Muito bem, alguém quer falar alguma coisa antes que eu passe para o próximo artigo? Tranquilo? Então, vamos passar, porque falta 9 minutos para a gente terminar a sessão. Não, calma aí, segurem as pontas. A professora Márcia gosta de falar também. Qual que é a sacada desse último artigo? É que, ao invés de ele apontar os problemas, né, como os demais artigos apontaram, ele traz ações para mitigar, no caso, os problemas enfrentados durante a pandemia. Então, é um trabalho mais propositivo, tem uma pegada mais positiva, né? As ações dos gestores são mais positivas, então eu acho que, neste sentido, é um estudo que traz uma luz por tudo que a gente tem enfrentado desde a pandemia. E aí, por conta disso, Vânia, você disse que também é da sua orientanda. Eu não sei se... É claro que ele está sendo discutido com uma pegada científica, mas em algum momento você pensou em discuti-lo como um artigo tecnológico, dentro dessas novas discussões que a gente tem tido nesses últimos 2 anos na academia? Porque ele tem uma pegada prática muito grande ao você levantar as ações que gestores aplicaram para mitigar os problemas ao longo da pandemia com o teletrabalho, home office. Tá? Então, eu acho que ele tem uma pegada prática, poderia ser escrito numa linguagem mais prática para chegar a outros gestores. Eu não sei se você pensou nisso. Então, essa é uma primeira pergunta para você. E neste artigo aqui, também vou fazer uma consideração metodológica que é relevante, tá? Eu não gosto de deixar passar, não, porque neste caso aqui, não se trata de um estudo de caso, tá? O que foi feito foi uma pesquisa qualitativa e interpretativa básica, que dá conta do resultado. Tá? Eu adoro fazer pesquisa qualitativa e interpretativa básica, e ela é ideal, perfeita para a pergunta que vocês colocaram no problema e que vocês responderam, tá? Por que não pode ser um estudo de caso? Porque vocês só trabalhar com uma fonte de dados. O estudo de caso, ele requer um protocolo que demanda pela triangulação de dados. Tá? Por uma triangulação, e no caso a de dados. Então, para isso, tem que ter pelo menos 3 fontes de dados. Tá? Então, isso acaba inviabilizando ser chamado de estudo de caso. Tá, ok? Então, eu chamaria isso de uma pesquisa qualitativa, básica, interpretativa, que, a meu ver, é o que vocês fizeram. E quando a guria fez a apresentação, a sua orientanda,
Eu gostei da forma como ela apresentou, porque ela mostrou a categorização, as dimensões direitinho, e ali na apresentação estavam 14, tá? Eu, na minha leitura, levantei 17, tá? 17, que eu acho que vale a pena vocês explorarem no caminho que ela fez, tá? Trabalhar por grupos, porque como o texto ficou muito corrido, tem que fazer uma leitura assim para identificar quais são as ações, tá? Então, eu iria nessa direção. Que mais que eu apontei aqui? E discutir, principalmente, as contribuições práticas do seu trabalho, Por isso que eu acho que talvez transformá-lo num artigo tecnológico e pegar essas revistas que circulam, mas eu sei que a CAPES ainda não está muito certa como vai avaliar, pontuar os artigos tecnológicos, mas eu acho que vale a pena colocar isso em grande circulação, e aí a mesma observação do estudo anterior vale para você, para esse estudo. São ações que valem para eventos que têm situações distintas. E, no caso, é importante dizer que, principalmente na iniciativa privada, as relações de trabalho foram modificadas. No setor público, não. Mas a pandemia, principalmente o teletrabalho, modificou as relações de trabalho. Hoje as pessoas estão pedindo demissão porque não querem mais trabalhar de forma presencial. Muitas organizações não trabalham mais de forma presencial, só no teleremoto. Então, você entendeu? Então, tem uma baita de uma discussão aí que eu acho que vale a pena aprimorar, porque, diante dos outros 3 artigos, ele traz assim, os 3 primeiros falaram, olha, está acontecendo isso, tá, mas aí, o que fazer? O seu artigo aponta algum caminho para que os gestores possam seguir, ok? Esses são os meus principais comentários para vocês, os demais aí eu não sei o que gostariam de dizer. Eu posso comentar, professora? À vontade. Tá. Bom, então, assim, sobre a questão de ter sido categorizado como um estudo de caso, esse artigo é um recorte da dissertação, e na dissertação nós tínhamos outras fontes de dados, que inclusive foi feito entrevista com questionário com alguns técnicos administrativos, e foi também mapeado das organizações, documentos delas de instruções em relação ao teletrabalho. Então, foi por isso que acabou ficando ali, a gente não tirou, né, na hora de fazer o recorte para o evento, e acabou ficando, então, com essa deficiência, né? Sobre a questão do artigo tecnológico, né, realmente não nos ocorreu, vou levar isso adiante para a gente discutir, e realmente, como essa relação de trabalho, esse contexto de trabalho, né, mediado pela tecnologia, ele é uma coisa... ele se deslocou, né? Ele teve um deslocamento espacial assim muito importante que acaba afetando toda a questão espaço-temporal mesmo do trabalho. É preciso realmente pensar em outras coisas, porque levar o trabalho para dentro da casa das pessoas, a gente sabe que a gente já faz muito isso, né? Mas exige outros cuidados também, que algumas organizações tiveram um apoio, né, por parte do setor de gestão de pessoas, e outras nem tanto. Então, o que ficou ali realmente muito forte e muito presente foi o papel dessas lideranças, né, para fazer esse contato, esse ponto de contato, né, entre a organização que estava num outro espaço e os trabalhadores. Então, até porque, né, a gestão de pessoas é responsabilidade de qualquer gestor, né? Sim, com certeza, então, mas o setor, né, de gestão exato. de recursos humanos, digamos. Então, se eles não tiveram o suporte das políticas e diretrizes, por exemplo, de uma área de recursos humanos, os gestores tiveram que se virar nos 30. Sim. Porque eles têm resultados, objetivos, metas a cumprir. E aí eles
cada um, né, foi a sua maneira, ajustando conforme as suas necessidades, objetivos e metas. E os próprios gestores... né? Diga-se de passagem, concorda? Os próprios gestores, né, têm algumas demandas que não foram atendidas e que tiveram que fazer, né, digamos assim, ele tem que se mostrar o resultado para a organização, mas fazer com que as pessoas sintam o mínimo possível, né, essa pressão toda. Enfim, faz a intermediação, né, desses dois entes que são tão contraditórios, né? Eu falo para os meus alunos, seja da graduação, mestrado, doutorado, ser gestor de pessoas é uma baita de uma responsabilidade. Parece que é uma coisa corriqueira, mas não é. É o diretor financeiro, é o gerente de TI, é o diretor comercial, né? Todos que têm equipes têm que gerir pessoas, têm que gerir dor de barriga, têm que gerir presenteísmo, têm que gerir dor de cabeça. Então, não é fácil de fazer isso no dia a dia, né? Há muitas idiosincrasias que eles precisam lidar, mas tem que se contar com um apoio organizacional, seja da alta gestão, seja de outras áreas, por exemplo, como a área do RH, porque as relações de trabalho hoje estão mais ruidosas, não é mesmo? E com o advento das redes sociais, o controle social é muito maior, tá? Então, essas ações de como mitigar, de como, né, reduzir esses ruídos no dia a dia, porque nessa centralidade de trabalho que a gente ainda tem no mundo hoje, não tem como fugir disso. Tá? Nós somos pressionados por metas, por objetivos, temos que cumprir e segue a vida. Né? Então, o que nos cabe, enquanto pesquisadores, é tentar compreender melhor esses fenômenos, por isso, passar por uma linguagem mais acessível, mais amigável para os gestores, é essa a grande discussão dos artigos tecnológicos, né, permitir que os outros gestores acessem esse nosso conhecimento que nós estamos debatendo aqui, porque muitos gestores sequer conhecem artigos acadêmicos, não sabem onde acessá-los, e se conseguem, têm a maior preguiça, acham a leitura cansativa, diferente. Então, o artigo tecnológico está vindo para aproximar, reduzir essa distância entre sociedade, entre organizações e academia. E aí precisa de uma linguagem mais simples. Eu confesso que eu estou apanhando para escrever artigo tecnológico, eu não sei se vocês estão tendo essa experiência, você perder essa marra acadêmica que nós fomos formados, eu confesso que para mim está muito difícil, está muito difícil. Não sei vocês, mas está complicado. Eu ainda vou apanhar muito para chegar numa versão aí que alguém fala. Eu escrevo, submeto para algumas pessoas, não, Márcia, ainda está muito acadêmico. Mexe isso, mexe mesmo. Não, ainda está acadêmico. Eu falei, gente do céu, não sei mais o que fazer. Tá? Mas lembrem-se que nós aqui nessa ambiência, nós geramos conhecimento, não é mesmo? Esse é o nosso papel, gerar conhecimento. E por isso que participar desses eventos, eu adoro, eu sou fã número 1 de eventos acadêmicos no Brasil, eu adoro participar exatamente, primeiro ter a oportunidade de conversar com pessoas diferentes que não estão no meu convívio do cotidiano, segundo, ver o que as outras pesquisas que estão sendo feitas, terceiro, poder contribuir de alguma maneira, tá? Então, eu espero que o que eu tenha dito aqui só compreendam da melhor maneira possível, até porque todos nós estamos de parabéns diante da quantidade de artigos que foi submetida, né, Jesuína? Né? Então, ter os artigos selecionados, cá entre nós, já é uma baita de uma vitória. Não é bom receber o resultado e falar, ver o João Maurício falar, seu artigo foi selecionado? É uma expectativa grande. Então, acho que só por isso nós estamos bem encaminhados diante de muitos outros. Concordam?
Pensem nisso, tá? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Jesuína, Vânia, Silvanir. Leonardo, você não tem nada? Só agradecer mesmo a oportunidade, né, de trocar e de contactar aí com os colegas da academia e esse aprendizado, né, que a gente está num constante aprendizado o tempo todo. Jesuína, melhoras aí para você. Da minha parte, só parabenizar os autores. Eu entrei aqui que eu tenho interesse em alguns temas que foram tratados. Estou desenvolvendo a minha tese matemática relacionada ao que foi discutido aqui. Parabenizar todos os autores pelos trabalhos. Muito obrigada. Aos demais, eu preciso encerrar, né, Luiz Henrique? Sim, prof. Queria agradecer a senhora também. Assim, ó, eu tinha tantas coisas para falar também, né? Fiz anotações, li todas aqui, mas em virtude do tempo, né? A gente acaba não conseguindo. É uma discussão até que eu tive com a outra professora da sessão passada, né? Talvez a gente, como tem uns vídeos no YouTube, talvez a gente partisse por uma ideia, né? Até a professora Jesuína aí, que é líder de sessão, talvez a gente conseguisse assistir os vídeos antes e viesse para a sessão só para debater. Porque vocês viram aqui que a gente tinha tanta coisa legal para discutir, mas a gente acaba não conseguindo. Uma boa ideia, uma boa sugestão que você acabou de dar agora. Na verdade, eu assisti todos os vídeos antes. Eu li os artigos, né? Mas cortar essa parte da sessão, né? Já ir direto, fazer uma interacional já direto, sem a parte da apresentação. Eu acho que é interessante mesmo para aproveitar melhor o tempo. Tem razão, Luiz Henrique. A gente ficou 45 minutos só para passar os vídeos, né? Então, acho que... Metade do tempo. A gente até discutiu isso junto com a coordenação geral do evento, né? Mas a gente tem que lembrar que, assim, por exemplo, eu acho que com a exceção do Leonardo, me corrija se estiver enganada, todos nós vimos os vídeos, eu como líder, eu tenho que ler todos os artigos e também tenho que ver o que os avaliadores mandaram para vocês, né, gente? Quando aparece qualquer coisa muito complicada, né, escrita, a gente tem que conversar com o avaliador para a gente poder fazer uma linguagem mais respeitosa, vamos dizer assim. E aí, uma das questões que nos foi colocada é que a gente, tem muita gente que está entrando dentro das salas, né, das sessões, para conhecer o tema, teoricamente, não é do autor e etc. Então, por isso, os vídeos ainda continuam sendo passados. Mas eu acho que já é até uma vitória, porque, por exemplo, no SEMEAD, no AMPAGE, que eu sou líder de tema lá também, a gente tem que apresentar, e a gente ainda tem que ficar cortando os pobres dos apresentadores, né? Ei, faltam 2 minutos, ei, falta 1 minuto. Então, como existe esse outro lado de divulgar conhecimento, né? Por exemplo, vamos supor que alguém não entendesse nada ou quisesse conhecer sobre presenteísmo, né? O vídeo ia assistir aqui a primeira vez, quem entrasse na sala e entender um pouco desse assunto rapidamente, óbvio. Mas eles não dão essa opção. Mas eu ainda acho o SEMEAD, Luiz, ainda mais legal nesse sentido, porque tu imagina o nosso papel lá no ENAMPAGE. Ei, faltam 2 minutos, ei, faltam 3 minutos, ei, acabou. Olha, não conto para ninguém, mas o SEMEAD é o meu evento favorito. O meu também. O meu favorito. Gente, eu preciso ir, agradeço. Gente, só vamos tirar uma fotinho para eu mandar para mim. Meu Deus do céu. Fala isso aí. Não. Já tirei, então. Muito obrigado pela presença de todos. Tchau, gente. Obrigada a todos. Jesuína, obrigada pela oportunidade. Luiz Henrique, obrigada pelo apoio. Aos demais por compartilharem suas experiências. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição aqui na FUCAP. E, Luiz Henrique, eu gostaria de ouvir seus comentários, então me envia um e-mail, por gentileza. Tá ok? No mais, tenham todos um bom dia. Até a próxima. Tchau, gente. Parabéns pelos trabalhos. Bom, isso. Vamos combinar lá no Café e Lua. Combinado, Silvania? Combinado. Grande abraço. Tchau, tchau.